No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Estamos de volta com o Show da Tarde. E agora o nosso tema, a nossa abordagem vai ser sobre saúde. Sobretudo sobre saúde mental. Eu estou com a psicóloga Letícia Brito, que também é psicanalista e que vai falar um pouco do seu atendimento, da maneira, da abordagem que ela faz sobre dois temas fundamentais. O primeiro é o autoconhecimento e a outra é a consciência emocional. Letícia, que prazer ter você conosco aqui no Show da Tarde. Fale um pouco de quem necessita, quem é seu público-alvo e de que maneira que as pessoas podem melhorar principalmente o seu autoconhecimento procurando uma psicanalista, mais especificamente você que tem essa formação em psicanálise e também em psicologia. Boa tarde. Bom, eu sempre costumo dizer, né, aos meus pacientes que meu trabalho é como se fosse uma viagem de um carro, né? Você, o analisante, vai ser o que vai estar conduzindo o carro. E eu sou a que vou estar ali no banco do passageiro. A gente não sabe para onde que a gente está indo, mas a gente vai juntos fazer essa trajetória. E aí, no meio do caminho, eu vou apontando, né, umas plaquinhas, no meio daquela música, e a gente vai entendendo para onde que a gente vai. Né? A psicanálise trabalha com o inconsciente. Então, acontece que a gente trabalha lá naquela escuta profunda, que a gente trabalha a questão dos conflitos, dos padrões familiares, e como que funciona esses padrões familiares. Né? Na infância, a gente já vem com os tijolinhos, né? Pré-moldados pelos nossos pais, pela cultura, pela política pública. E aí, todas essas feridas emocionais já vêm construídas, antes mesmo da gente se conhecer nós mesmos. Então, entra aí a questão do autoconhecimento, a gente se conhecer para dar espaço para os nossos desejos, porque somos seres faltantes, né? Perfeito. E me diga uma coisa, doutora Letícia. A pandemia agravou os problemas de saúde mental? Essa ruptura com o tecido social fazendo com que se convivesse no ambiente familiar agravou ou melhorou a situação das pessoas, principalmente dos adolescentes? Essa situação da pandemia agravou, sim, bastante a questão da saúde mental. Houve bastante procura, tanto dos adultos e quanto os adultos levando as crianças, né? Eu também trabalho com a criança. E eu digo, né, que as crianças, ela não é o problema. Elas são os sintomas dos pais. Então, quando a criança chega no meu consultório, eu trabalho a questão não só com ela, não só o desenvolvimento emocional da criança, mas sim dos pais. Porque os pais têm que estar preparados para se desenvolver junto com a criança. Né? As crianças começaram a usar bastante celulares, ficar sempre conectados. E cadê a conexão emocional com os pais? Que faltaram isso. Né? A questão também de ficarem bastante dentro de casa é a questão do relacionamento, certo? Os homens e as mulheres ficaram muito tempo juntos, então a questão, né, não tinha o trabalho. E aí aquela rotina ficou pesada, né? E aí eu digo que entra os desejos dos seres humanos ali nesse momento. E aí entra o desejo da mulher e do homem como casal. E aí, a gente pergunta, né, que aconteceu muitas separações. Então, aí as pessoas veio me procurar e aí perguntou, né, o que eu faço depois dessa relação? E a pergunta que eu faço aos meus pacientes é assim: quem sou eu para além dessa relação? Então, entra também o autoconhecimento novamente aí. E me diga uma coisa, você atende individualmente, falou também crianças, adolescentes e adultos. Você atende as pessoas e atende núcleo familiar também, ou atende só as pessoas individualmente para a sua consciência emocional, ou isso também é um processo coletivo?
Bom, isso também é um processo coletivo. Eu digo que sempre que a gente tem o contato com o outro, a gente já se muda. A gente somos seres singulares. Porém, quando a gente tem um contato com outra pessoa, a gente se modifica. Então, a gente está sempre em constante evolução, né? Então, eu trabalho com individual, eu não trabalho com o casal especificamente. Eu trabalho o pai, a mãe e a criança. Todos têm que se desenvolver individualmente, porque somos seres singulares e temos que trazer essa consciência emocional individual primeiro, para depois estar no coletivo. Principalmente na questão da relação, que eu sempre digo, né? Que solteiro, até brinco com a palavra, né? Sou inteiro. Então, para entrar numa relação, você precisa estar inteiro, ser inteiro de si, ter um autoconhecimento dos seus desejos, o que você quer para a sua vida, quem é você, né? Para além de quem está olhando. Então, entra essa questão, né, até a questão do meu trabalho, do TCC, que eu falei sobre a questão da mulher, né, porque lá, muito tempos atrás, as mulheres eram vistas como só as cuidadoras de casa, só que cuida dos filhos, né, e não tinha essa questão do trabalho. Quando apareceu a questão que a mulher tomou essa conta dessa autonomia, desse desejo dela, né, e ela foi para a área do trabalho, pegou esse desejo para si, essa autonomia, muitas vezes a questão política hoje em dia não é vista como boa, né? A pessoa decidir trabalhar, a mulher também decidiu a não ter filhos, e até hoje é julgada por isso, né? Mas e aí? A gente diz, é o desejo dela. Então, a gente tem que dar autonomia tanto para a mulher quanto para o indivíduo. É a primeira vez que eu escuto essa abordagem do solteiro. Solteiro, sou inteiro. Então, quer dizer que quando ele casa, deixa de ser inteiro? Ou, na realidade, cada um tem que ser o seu inteiro que se une? Como é que é essa relação para a psicanálise e de que maneira que a pessoa, olhando para si mesmo, conhecendo a sua subjetividade, pode ela melhorar tanto ela mesma quanto a relação? Sim, eu costumo dizer que a pessoa, para entrar num relacionamento, tem que ter a sua inteireza. Então, o relacionamento, ela vem assim para completar, não para completar, mas para somar aquela relação, né? Por mais que você casa ali, você tem os seus desejos, as coisas que você já fazia antes, você vai deixar de fazer? Né? Você vai ir lá e deixar de ser a sua completude para ocupar um lugar que não é seu? Então, por isso que eu falo que a questão da singularidade, do autoconhecimento e saber quem é você de verdade, colocar os seus desejos em pauta ali no relacionamento, deixa o relacionamento mais saudável. E não só a questão de relacionamento, de um casal, mas assim, um autoconhecimento mesmo, na questão do âmbito profissional, né? Vamos pensar na questão da sua autonomia, de saber o que você deseja, de se sentir pertencente ao seu trabalho. Muitas vezes, você tendo um autoconhecimento, você não vai entrar numa profissão da qual é desalinhado com você. Por isso que eu trabalho também com a orientação profissional, né? Eu faço a orientação profissional com os adolescentes e também resignificação do trabalho para quem quer fazer a transição de carreira. Mas tudo é a partir do autoconhecimento, porque ele é a bússola para o desenvolvimento pessoal. Perfeito. Nós temos só mais um minutinho, mas eu não posso deixar de lhe perguntar questões muito delicadas que hoje afligem a sociedade brasileira, que é o feminicídio, que tem aumentado muito, 1 a cada 10 minutos no Brasil, a violência contra a mulher e também a violência principalmente sexual contra adolescentes e também crianças, que têm explodido vários casos. Como que esses traumas são tratados pela doutora no seu consultório? Bom, esse caso é muito complexo, né? O feminicídio vem aí, por isso que eu digo que a mulher tem que ter essa autonomia, né? Ela tem que ter essa liberdade, tanto na questão financeira. Por quê? As mulheres, elas ficam presas a um relacionamento da qual elas não têm aquela questão da financeira. Vamos dar um exemplo. A mulher é dependente do marido, né? E aí ela vai lá e não quer sair daquela relação, mesmo que ela esteja ali sendo maltratada,
Por quê? Porque como que ela vai sobreviver fora dali? Então, a mulher precisa se autoconhecer, ter essa autonomia, principalmente na questão do trabalho. E aí, lá no meu consultório, né, eu trabalho essa questão de resignificar esses padrões de se sentir insegura, incompetente, né, e ir para esse âmbito aí do trabalho, das relações sociais, quebrar todas essas questões que elas têm com elas e começar a pensar em suas autonomias mesmo, né? Perfeito. Doutora Letícia Brito, foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Espero que você volte outras vezes para abordar esses e outros temas que podem, em muito, ajudar nossas crianças, nossos adolescentes, nossas mulheres e cada um de nós a se encontrar com o seu próprio eu e melhorar a relação consigo mesmo e a relação familiar. Foi um prazer tê-lo aqui no Show da Tarde. Eu que agradeço e eu digo, né, tenham coragem de se ver para além do que te feriram. Obrigada. O Show da Tarde... Nada, querida. O Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te